Olá, o Jornal Parlamentar está no ar. Confira os destaques dos trabalhos do Legislativo de Mato Grosso do Sul nessa semana. A Lemes instala a Frente Parlamentar de Energias Renováveis. CCJR dá parecer favorável a 9 projetos durante a sessão ordinária. E ainda, ex-deputado constituinte Sérgio Cruz lança livro sobre a história de Mato Grosso do Sul. Hoje, durante o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, 9 de abril, o deputado Pedro Cianeto, do PSD, divulgou o agendamento da reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre a reativação de 2 trechos de ferrovia no estado. Uma articulação que nós estamos fazendo no âmbito do movimento Mato Grosso do Sul de volta aos trilhos. E, nessa ocasião, nós vamos discutir a volta da ferrovia no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um avanço importante a partir das reuniões que o governador Eduardo Riedel teve com o próprio Renan Filho, com o governador Tarcísio, para a volta da Malha Oeste, mas nós queremos também que volte a ferrovia e que seja incluído o ramal Campo Grande-Ponta Porã e que seja incluído também o ramal de Campo Grande até Corumbá. Então, a ferrovia tem que voltar, mas esses 2 trechos têm que voltar também. Então, nós estaremos, nessa ocasião, pleiteando para falar especificamente do ramal Campo Grande e Ponta Porã, com a presença confirmada dos prefeitos da região. Nós tivemos a confirmação da prefeita Wanda Camilo, a confirmação do prefeito Caldeirão, do Eduardo Campos de Ponta Porã e também, eventualmente, com a presença do prefeito Alan Guedes a confirmar. Então, se nós conseguirmos, teremos 4 prefeitos do Mato Grosso do Sul, nesse momento, para dizer da importância da reativação desse ramal. Estou fazendo essa indicação, senhor presidente, ao governador do estado para que urgentemente estabeleça esse contato com o governo do Paraguai, com sua excelência o presidente do Paraguai, no sentido de garantir a preservação do funcionamento do consulado paraguaio em Campo Grande. Importante dizer, senhor presidente, que ontem foi matéria da mídia no Brasil todo, e particularmente aqui, que o governo paraguaio, portanto, tem procedência, o governo paraguaio está fechando a embaixada no Canadá, na Suíça ou na Suécia, em outros países, e a informação que, junto com essas medidas, também tem o propósito do fechamento do consulado no nosso estado, que seria um equívoco enorme, dada a dimensão, como disse aqui, da colônia paraguaia no Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul instituiu a Frente Parlamentar das Energias Renováveis. A frente será coordenada pelo deputado Márcio Fernandes, do MDB. Trazer para o Parlamento Estadual essa discussão da energia renovável é importante não só para o governo do estado, não só para os segmentos, para os setores, mas para toda a sociedade. É um crescimento enorme a cada ano que a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul. Nós já temos mais de 40 usinas de PCHs em funcionamento. Nós temos 19 usinas de biomassa, etanol a partir da cana-de-açúcar. Nós temos 2 usinas de etanol a partir do milho já também funcionando no Mato Grosso do Sul. Temos uma em processo já de inauguração de cavaco, de eucalipto também. Então, um caminho sem volta. Nós temos que aprimorar, desenvolver e aperfeiçoar as leis estaduais e também fazer a interlocução junto ao governo do estado, para que o segmento, o setor se beneficie e toda a população também. Durante o lançamento da nova frente parlamentar na Lemes, o presidente da Biosul, Amaury Peckelman, apresentou o cenário atual da produção de biocombustíveis no estado. Mato Grosso vem se despontando ao longo dos últimos anos como um grande produtor de bioenergia.
como o Estado não é um Estado consumidor de bioenergia, ele é exportador também de bioenergia, é importante que as políticas públicas cada vez sejam renovadas. Então, por isso, a nossa ideia de estar aqui com o poder público, mostrar como o setor vem crescendo, desenvolvendo e que tipo de projetos a gente tem para justamente renovar políticas públicas e incentivar cada vez mais as energias renováveis, tanto no Mato Grosso do Sul como no Brasil também. Mato Grosso do Sul tem se destacado nacionalmente na produção de biocombustíveis. Atualmente, o estado possui 19 usinas sucroenergéticas em operação e é o 4º estado em produção de etanol. Além disso, a produção de biocombustíveis a partir do milho fez com que Mato Grosso do Sul fosse o 2º maior estado produtor do Brasil. Conforme o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, a diversificação na produção de energias renováveis pode garantir que Mato Grosso do Sul atinja a meta em ser o estado carbono neutro até 2030 e incentivar as discussões de pautas que garantam a sustentabilidade. É importante que a gente traga quem está pilotando esses grandes projetos do Mato Grosso do Sul para falar para a sociedade. E a Assembleia é o espaço da gente poder tanto fazer leis que sejam de incentivo ou leis que sejam relacionadas a esse momento que a gente vive, a essa energia renovável, mas também para falar com a sociedade sobre a importância disso para o Mato Grosso do Sul, não só para o clima, mas para as futuras gerações. Eu quero aqui, estamos chegando no Junho Prata, e as 2 indicações que eu apresento hoje é nesse sentido. O Junho Prata que vem discutir várias ações, palestras e uma atuação de todo o corpo do governo do Estado e também de várias instituições em relação à proteção e à discussão dos direitos dos nossos idosos. Então, eu estou encaminhando aqui ao excelentíssimo governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando que sejam organizadas e implementadas capacitações específicas voltadas para os servidores da segurança pública, com o objetivo de capacitá-los no atendimento a casos de violência contra a pessoa idosa, como uma das ações da campanha do Junho Prata, mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Isso é muito importante, essa ação, porque a pessoa idosa que sofre uma violência, a violência normalmente é praticada por aqueles que estão ao seu lado, os mais próximos, desde familiares ou amigos ou vizinhos. Então, ele precisa ter todo um cuidado especial de sigilo e a forma de abordagem ao violentador, porque senão acaba piorando a situação da pessoa idosa, que muitas vezes está sozinho e desamparado. O debate sobre o tráfego intenso na Estrada Parque de Piraputanga foi discutido novamente na Casa de Leis durante a sessão plenária desta terça-feira, 9 de abril, pelo deputado Paulo Duarte, do PSB. O parlamentar recebeu mais uma denúncia feita por moradores locais. Foi dito a mim que não havia, as informações chegou a mim que não havia trânsito em final de semana, nem à noite. Só que eu recebi uma denúncia, vou mostrar aqui nesse iPad, isso aqui, dia 7 de abril, final de semana, olha o tamanho dos caminhões transitando. E para piorar, no dia 5, deputado Pedro Kempis, 5 de abril, olha aqui, à noite, um trem trafegando nesta rodovia, que é uma rodovia eminentemente turística. O trem, ele vai do outro lado, na contramão, esses vídeos aqui eu vou disponibilizar depois, ele vai na contramão, deputado Pedro Kempis, um trem, quer dizer, o risco disso à noite, num final de semana. A denúncia sobre o aumento no trânsito de tritrens durante a noite e finais de semana será encaminhada à AGESU, Agência Estadual de Gestão, para que proíba o tráfego de caminhões de grande porte naquela BR. Qual a necessidade desse tráfego acontecer, inclusive aos finais de semana? Então, o que eu estou solicitando aqui é que haja um regramento, Esse tipo de veículo, com essa dimensão, com esse comprimento,
não pode trafegar à noite numa estrada simples, que é uma estrada, volto a dizer, eminentemente turística, de um lugar belíssimo, que é a região ali de Palmeiras, de Piraputanga, de Camisão. Então, assim, é aquilo que tem sido pregado pelo próprio governo e que nós defendemos, que é o desenvolvimento econômico, o crescimento, o desenvolvimento social com sustentabilidade. Então, vamos encaminhar a AGESUL para que proíba o tráfego de trens ao longo dessa rodovia. Então, eu estou fazendo um requerimento que, após ouvir o coleno plenário, seja encaminhado expediente deste poder ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, com cópia ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, senhor Rafael Vitali Rodrigues, e ao vice-presidente de negócios e responsável pela CCR Rodovias, senhor Eduardo Siqueira Moraes, solicitando os seguintes esclarecimentos acerca da autorização de repactuação da concessão da rodovia BR-263. Em que fase encontra-se o processo de repactuação do contrato de concessão entre a NTT e a empresa CCR-MS Via? E qual a previsão da retomada de obras, duplicação e terceira faixa da rodovia BR-63 e sua previsão de conclusão? Isso está se estendendo há muito tempo, o pedágio continua sendo cobrado, caro, e os acidentes com vítimas fatais continuam acontecendo. A rodovia é a rodovia da morte. Não tem poucos trechos de terceira faixa, duplicação praticamente nada, e a rodovia de muito movimento, e a gente já entrou nesse assunto, já houve discussão, mas as coisas não têm prazo, houve uma aprovação do TCU, e aí foi aberto um novo prazo, pelo que eu ouvi, 120 dias para que isso fosse formalizado, para que o novo contrato seja assinado, para que tenha a previsão de início das obras, mas não está acontecendo. Mas eu queria lembrar que o nosso presidente nomeou uma comissão específica para a BR-63. E a notícia que nós temos dessa comissão, que é chefiada, deputado Caravina, por um engenheiro de estradas, né, que é o nosso Roberto Rachioca. Ótimo. E que entende o assunto, ele nos disse, numa reunião com o presidente, prestando contas do encaminhamento, que deveria estar sendo feito com o Tribunal de Contas da União, um reenquadramento para que a própria CCR pudesse cumprir, fazendo os acertos necessários em função do novo tráfego definido para a rodovia. Então, o que aconteceu é inadmissível, acho que é importante esse requerimento de Vossa Excelência, mas tem uma comissão nessa casa, então, se pudesse, eu quero assinar com Vossa Excelência, mas se a gente puder valorizar a nossa comissão, com certeza ela está em andamento. Obrigado, deputado. Aqui eu não estava, nós podíamos na época fazer, da comissão não estava. para dar encaminhamento, o requerimento pela casa e encaminhar a comissão, até para marcar uma reunião, para trazer detalhes de como que está, a gente faz esse encaminhamento. O consumo de álcool durante a gestação pode causar a síndrome alcoólica fetal, também conhecida como SAF, uma doença que não tem cura e pode ser potencialmente evitada cortando o consumo de cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas durante a gravidez. A alteração pelo uso do álcool, independente de que época que acontece a gestação, atravessa a placenta, chega no bebê e faz alterações no bebê. Pode ter alterações tanto de nível cerebral, então do neurocomportamento, do desenvolvimento infantil, como alterações anatômicas, como um nariz mais achatado, lábio superior mais fino. Então são algumas características faciais que isso a gente não consegue fazer nenhum tipo de tratamento. E a gente pode ter uma alteração do desenvolvimento cognitivo dessa criança também. Atualmente não existem estatísticas claras sobre a incidência da SAF no Brasil, mas especialistas dizem que a doença é a maior causa de retardo mental no mundo ocidental. Não existe dose segura para o consumo da grávida. Em outras palavras, mesmo que seja baixa a quantidade ingerida pela futura mãe, ainda há chances de chegar a consequências gravíssimas para os bebês. O grande problema é que esse grupo de alterações que correspondem à síndrome alcoólica fetal, elas podem ser ocasionadas por qualquer volume de álcool que a mãe, que a gestante ingira, em qualquer momento da gestação. Então aí fica o recado. A bebida alcoólica, ou qualquer que seja, mesmo em pequenas quantidades,
elas são totalmente contraindicadas em qualquer momento da gestação. Sabendo da gravidade da síndrome, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o projeto de lei que cria a campanha Gravidez Segura e Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de setembro. O autor da proposta é o deputado Antônio Vaz, do Republicanos. Foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um projeto de minha autoria, Campanha Gravidez Segura. Esse projeto tem o objetivo de orientar as gestantes sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas, também do tabaco e de outras drogas durante a gravidez, a fim de prevenir a síndrome alcoólica fetal, a SAF, e outros defeitos congênitos no feto, visando proteger a saúde física e mental dos bebês sul-matogrossenses. Fica aqui a minha mensagem para vocês, que a melhor escolha, a escolha mais certa para vocês é não ingerir álcool durante a gestação. Isso para garantir o bem-estar e um bom desenvolvimento dessa criança que está em formação. Se você está grávida ou se você está planejando engravidar, sugiro que você converse com o seu médico para conversar sobre as preocupações acerca do uso do álcool. Nos últimos anos, o aumento dos casos de roubo e furto de bicicletas tem sido evidente, impulsionado pela crescente popularidade desse meio de transporte e prática esportiva. Para combater esse problema, um projeto de lei proposto pelo deputado Júnior Mock, do MDB, foi aprovado em segunda votação. O projeto exige que o número de série da bicicleta seja registrado no documento fiscal fornecido ao consumidor. As bicicletas já saem de fábrica com o número de série marcado no quadro, como se fosse um chassi, como esse daqui. Quando esse número é incluído na nota fiscal que o consumidor recebe, isso dá aos donos de bicicletas de Mato Grosso do Sul uma prova oficial de que são os proprietários do produto. Isso vem para facilitar a restituição do bem ao seu verdadeiro proprietário. Então hoje nós temos um número de ocorrências de furto e roubos de bicicleta muito grande. E é uma dificuldade, né, no caso das delegacias de polícia, de fazer a devolução do veículo para o seu proprietário, porque não tem, a não ser ele ter uma nota fiscal, mas a nota não identifica exatamente qual é a bicicleta do proprietário. Então, quando você coloca o número de série, o número do chassi da bicicleta na nota fiscal, você facilita a restituição do bem. Mesmo que tiver que ser feito um pedido de restituição do ponto de vista judicial, você junta a nota, facilita, a bicicleta é devolvida automaticamente ao seu verdadeiro proprietário. O deputado Caravina, que já trabalhou como delegado de polícia, afirmou que a nova medida deverá auxiliar na resolução de crimes relacionados aos furtos e roubos de bicicletas. A devolução é um problema que enfrenta nas delegacias de polícia pela quantidade de bicicletas apreendidas, pelo volume de furto, a facilidade do furto e a quantidade apreendidas, e muitas vezes a dificuldade de devolução, de identificação, até porque às vezes essas bicicletas as suas características são modificadas, pintadas diferente pelos autores do furto ou pelos receptadores, e depois dificulta a identificação para a devolução. Então o projeto vem em boa hora, parabéns pelo projeto. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foram analisadas 12 propostas. 9 delas foram consideradas constitucionais e tramitam regularmente na Casa de Leis. Entre elas, a matéria que institui em Mato Grosso do Sul o Dia Estadual da Educação Legislativa. A proposta é de autoria da deputada Mara Caseiro. A gente saber da importância hoje, primeiro da escola do Legislativo que nós temos aqui na Assembleia, né? Onde faz um trabalho exatamente levando uma educação cidadã, ou seja, para as pessoas saberem dos seus direitos, dos seus deveres. Então, esse dia que a gente criou no dia 5 de maio, né, que ainda vai para a plenária, claro, ainda vai ser votado, mas que já passou na CCJ, é exatamente para a gente discutir a importância da educação legislativa, que nada mais é do cidadão saber dos seus
direitos, do cidadão conhecer um pouco mais sobre a Constituição Federal, estadual e também uma lei orgânica que rege o seu município, leis que regem o seu município, e trazer o cidadão para mais perto da Assembleia Legislativa nesse debate, nessa discussão, entendendo a importância dele se sentir parte, né, parte da política, de também trabalhar e participar das grandes decisões, seja do seu município, do estado e da nação. Então é nesse sentido que a gente cria então o dia 5 de maio como o Dia Estadual da Educação Legislativa, para a gente levar essa percepção para todo o cidadão e a cidadã sul-mato-grossense. De acordo com a deputada Mara Caseiro, a educação legislativa tem como foco a formação política e a conscientização para o exercício pleno da cidadania. Hoje nós temos um processo dentro da Assembleia Legislativa de como que se tramita uma lei, de quais são os assuntos que estão sendo debatidos, e a participação do cidadão ativamente, entendendo de como que é a tramitação desses projetos, e também sabendo que ele pode também trazer ideias e dar a sua opinião. Hoje nós temos a Assembleia, nós temos o site da Assembleia, nós temos hoje uma Assembleia totalmente interativa, né? A rede social, e trazendo a participação desse cidadão em todos os trabalhos da Assembleia Legislativa. O que um deputado faz, né? Como que está a atuação do meu deputado? Então ali também ele pode participar e acompanhar todos os trabalhos, o deputado que ele votou e o que está acontecendo em termos de projeto, de assuntos que estão sendo debatidos e que interfere na vida de cada cidadão sul-mato-grossense. Solicitando com urgência a elaboração de estudos técnicos que viabilizem a estadualização, Pedro Kemp, elaboração de estudo técnico que viabilizem a estadualização do Complexo Esportivo Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninhas, em Campo Grande, bem como do Centro Olímpico Parque Ayrton Senna, localizado no bairro Aero Rancho, também nesta capital. Vale dizer, senhor presidente, que tanto o Complexo Esportivo Jacques da Luz, lá nas Moreninhas, que nós concluímos e que construímos lá um estádio de futebol chamado Estádio das Moreninhas, que hoje recebe jogos do campeonato estadual, bem como a construção do Centro Olímpico Parque Ayrton Senna, os dois iniciados e não concluídos no governo do saudoso Pedro Ossian, se encontram hoje absolutamente abandonados pela administração municipal. Portanto, um espaço de lazer, de esporte, de cultura, de convívio, tanto para a população das Moreninhas, como para a população da comunidade do Aero Rancho, que não pode continuar à mercê, se deteriorando no tempo e no espaço. Portanto, estou fazendo essa indicação, senhor presidente, para que o governo do Estado, e sei da sensibilidade com essas questões do esporte, da cultura, do lazer, da vida do povo mais simples, por parte do governador Eduardo Correia Riedel, a quem, portanto, solicito o imediato estudo para novamente se estadualizar os dois parques. Hoje funciona no Parque Jacques da Luz uma academia de musculação climatizada, uma sala de balé, um centro de referência de ginástica rítmica, oficina de pilates, dança, treinamento funcional. Tem o CCI, Centro de Convivência do Idoso, deputado Pedro Kemp, que funciona lá dentro. O estádio hoje, Jacques da Luz, é referência do Estado, porque é o único campo que nós temos aqui que tem condição de atender o campeonato estadual, inclusive sediou a fase da Copa do Brasil, aqui com o nosso glorioso Operário, disputando por Mato Grosso do Sul, né, e que foi iluminado pela prefeita Adriane Lopes para que desse condições de poder recepcionar uma rodada aqui da Copa do Brasil. Nós temos lá, deputado Zeca, construído pela prefeita Adriane Lopes, a pista internacional de motocross dentro do Parque Jacques da Luz, inclusive que sediará agora a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross por solicitação dos pilotos, porque tornou-se uma
pista referência para o Brasil, porque é uma pista internacional e que está trazendo para o nosso estado. E a piscina, deputado? Para colocar lá. E aí, deputado Pedro Kemp, ainda vai ser instalada agora uma arena, que é através do PAC, uma arena de multiuso lá. E o único que está parado é a piscina, mas que, inclusive, estão em processo de licitação toda a revitalização do Parque Jacques da Luz, incluída a piscina, deputado Pedro Kemp. Tá? Só para... Ficamos felizes de ouvir isso aí, mas precisa fazer a manutenção. Da piscina, sim, está fazendo, mas você vê que a visão do deputado Zeca, na época que construiu o Jacques da Luz, era uma visão grande que até hoje é referência para nós, para uma cidade chamada Moreninhas, que é muito populoso, um bairro muito populoso, mas que está hoje abarcando tudo isso que está existindo hoje de referência em Campo Grande, inclusive a pista de motocross inaugurada pela prefeita Adriane Lopes. O deputado Rinaldo Modesto, do Podemos, utilizou a tribuna da Lemes para repercutir o caso de violência contra a mulher que ocorreu no município de Água Clara, cidade 180 quilômetros distante da capital Campo Grande. O parlamentar lamentou a tentativa de violência contra a mulher e destacou a lei aprovada pelo Parlamento sul-mato-grossense que coloca na grade disciplinar das escolas do Estado noções básicas da Lei Maria da Penha e apresentou mais um projeto de lei na ajuda do combate à violência. Nós temos a lei de nossa autoria que trabalha na perspectiva da formação, que é noções básicas da Lei Maria da Penha como tema transversal na grade curricular, para que esse assunto não venha a ser discutido só no 8 de março. E nós temos agora uma lei que já foi sancionada pelo governo do Distrito Federal, que obriga este agressor a pagar todas as despesas decorrentes, do trabalho que serão efetuado para atender a vítima, ou seja, desde o deslocamento desta viatura, o trabalho da psicóloga, toda a infraestrutura, este cidadão tem que pagar essa despesa. No crime, uma mulher de 40 anos sofreu queimaduras nas pernas e braços após ter o corpo incendiado pelo namorado. A vítima foi levada ao hospital da cidade e o acusado foi algemado e levado para a delegacia. Segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, 11 mulheres já perderam a vida em 2024, vítimas de feminicídio. É muito importante que esta casa traga para cá esse debate para ver como que nós podemos efetivamente, a não ser só na lamúria, no sentimento, a gente contribuir enquanto Poder Legislativo Estadual na agilização de leis que seja capaz de responder a uma demanda tão brutal como essa. Tudo aquilo que possa de alguma forma agredir a mulher na sua integridade física, mental, ela precisa ser combatida. Sem ideologia. Sem ideologia. Não importa quem cometa esse tipo de violência contra a mulher. Ser de direita, ser de centro, ser de esquerda. Representando a bancada feminina da Lemes, a deputada Mara Caseiro destacou que o papel da educação é primordial para evitar a violência contra a mulher. E eu não tenho dúvida que para isso nós temos que trabalhar a educação. A educação dessa nova geração que hoje está se fazendo. Claro que nós temos que ter leis, sim, que realmente tenha, que seja mais severas, que sejam mais ágeis, Mas, acima de qualquer coisa, nós temos que trabalhar a educação dessa nova geração. Nós temos que educar os nossos filhos e nossas filhas para não discriminar. Nossos filhos e nossas filhas para ter o respeito aos direitos entre homens e mulheres. Gostaria de receber informações, senhor presidente, da razão que levou o governo do Estado a exigir a obrigatoriedade da apresentação pelos alunos de comprovação de que se encontram trabalhando de maneira formal, ou seja, com registro em carteira de trabalho, para que assim possam efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. E também gostaria de receber informações a respeito da obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação. Senhor presidente, chama atenção esse caso e venho recebendo bastante informações que chegam ao nosso gabinete, provenientes de pais de alunos que estão encontrando essa dificuldade. Haja visto, senhor presidente, que grande parte
daqueles que trabalham no período noturno e que trabalham de maneira informal, sem o registro na carteira de trabalho. E sem essa comprovação, os nossos alunos estão enfrentando dificuldade para efetuar a matrícula nas escolas da rede estadual no período noturno. Então, senhor presidente, solicito então ao governador e ao secretário para que nos forneça estas informações, a fim de que nós possamos repassá-las aos pais, ou buscando inclusive a mudança nessa obrigatoriedade. O deputado estadual Zé Teixeira, do PSDB, usou a tribuna durante a sessão plenária para falar sobre o programa MS Supera, que tem como objetivo pagar bolsas no valor de R$ 1.412 por mês para estudantes de graduação dos cursos de educação profissional técnica, presenciais ou à distância do Estado. Eu recebi uma informação de uma universidade de que o dinheiro antigamente, quando era bolsa universitária, o aluno era obrigado a trabalhar 4 horas por dia para o Estado para ele ter o direito de receber a bolsa. Com a mudança, ficou bem melhor na minha visão, porque o aluno não é obrigado mais a trabalhar as 4 horas, então ele tem tempo para estudar e as avaliações para ver se ele está cumprindo as metas do programa é avaliado de 6 em 6 meses. Eu acho que isso aí tem que voltar a ser avaliado trimestralmente, pelo menos 4 vezes por ano. Por quê? Porque se ele não estiver cumprindo as metas do programa, ele vai ser excluído do programa. E o governo, em vez de perder mais 3 meses de recurso, vai investir em uma pessoa que realmente quer estudar. Aí eu recebi que as pessoas estão recebendo dinheiro na conta e não estão pagando a faculdade. Aí a faculdade entra em dificuldade, porque avalia de 6 em 6 meses. Se o aluno ficar 6 meses usando o dinheiro para uma outra coisa, até por descaminho, por exemplo, não quiser fazer a faculdade, o governo vai perder 6 meses. Zé Teixeira também disse que já conversou com o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer, sobre o tema para que as medidas sejam revistas. Eu acho que isso aí tem que dar uma avaliação, mas o dinheiro tem que chegar na finalidade para que eles existem na faculdade. A deputada Gleice Jane, do PT, enfatizou a importância desse recurso para os estudantes de baixa renda. A gente tem uma preocupação muito grande com o financiamento para os estudantes nas universidades, porque para que o estudante esteja na universidade, ele também precisa se alimentar, precisa morar, né, precisa ter condição de permanência na universidade. Então, a proposta do deputado é que o recurso vá direto para a universidade, e eu tenho uma preocupação de que esse aluno, se ele não tiver condições de permanência na universidade, a gente resolve o problema da universidade, mas não consegue garantir a permanência do aluno na universidade. Então, o que a gente precisa é olhar com uma complexidade, né, olhar com cuidado para essa complexidade, porque nós temos muitos estudantes no estado que são indígenas, que moram nas aldeias, estudantes que vêm de outros estados e que às vezes têm dificuldade de permanecer no estado ou permanecer na universidade devido às suas condições. Zé Teixeira acredita que o estudante de baixa renda precisa ter um auxílio de outro programa para conseguir se manter na universidade. O governo tinha que aumentar para a pessoa carente, por exemplo, que não tem onde morar, precisa pagar aluguel, aí tem que inventar um outro mecanismo, porque o dinheiro do programa Supera MS é para a educação. Agora, já que o governo não está exigindo mais as 4 horas de trabalho, ele vai sobrar o tempo dele para ele trabalhar e pagar a comida dele, pagar o aluguel da casa dele. Porque se você pegar e misturar um programa com outro programa, você não vai chegar num denominador comum e não vai atender a meta do que está estabelecido no programa do Hoje MS Supera. Aos 81 anos, Sérgio Cruz, jornalista, radialista, pesquisador e ex-deputado constituinte, lança uma obra que retrata a história da fundação de Mato Grosso do Sul, detalhando o contexto da geopolítica local desde 1849.
O evento para a apresentação do livro foi realizado na Assembleia Legislativa. O encaminhamento da luta que foi, não foi simples a divisão do Estado. Havia uma forte reação, não só no Norte, como havia reação aqui no Sul. Havia as pessoas aqui no Sul que eram contra a divisão. Aliás, você vai ver nesse livro que o maior movimento que houve contra a divisão foi exatamente aqui em Campo Grande, Dourados, Corumbá principalmente. Corumbá foi contra a divisão até hoje. Até hoje é quando alguns políticos, a maioria dos políticos eram daqui do Sul, eram contra a divisão do Estado. O livro, que já estava disponível nas plataformas digitais, ganhou sua versão física para marcar 2 datas consideradas emblemáticas por Sérgio Cruz, que é autor do livro. A primeira delas é a Constituição Sul-Mato-Grossense, que completa 45 anos, e também a posse dele na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. E estou fazendo o primeiro lançamento oficial hoje para marcar com referência a 3 datas que eu julgo, 2 importantes para mim, né? Que foi a minha posse no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, a minha posse que vai ser no dia 3 de maio na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e os 45 anos da promulgação da primeira Constituição. Falando em nome dos deputados constituintes, Walter Carneiro destacou a relevância do registro dos principais acontecimentos da política sul-mato-grossense. Foi realmente um período bastante difícil. Os meios de comunicações eram quase nenhum. Então, para você comunicar com os outros estados, era através de telegrama, de carta, que não tinha nem telex, não tinha, né? Então, foi um período muito bom. Nós reunimos ali na Praça do Rádio Clube, onde funcionou a Assembleia Legislativa. Nós éramos 18 deputados e conseguimos, em 6 meses, fazer a Constituição. Tanto que o Estado foi instalado no dia 1º de janeiro de 79 e no dia 13 de junho, um dia muito bom para nós, que foi a retomada de Corumbá, na Guerra do Paraguai, nós promulgamos a nossa primeira Constituição. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, que além de advogado também é professor de História, participou da idealização do livro. O presidente acredita que a obra é um importante instrumento de resgate histórico para o Estado. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento e poder, através da Assembleia, que já tem sido protagonista nos grandes debates que são importantes para o Mato Grosso do Sul, também poder estar vivenciando esse momento de reflexão histórica aqui na casa. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Confira outras notícias na programação da TV Alemes e também no YouTube da TV Assembleia de MS. Voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.